Oi, eu sou o João e hoje eu vou falar sobre a criação da primeira mulher na mitologia grega. Bem, para falar disso eu preciso falar um pouco sobre o titã Prometeu e seu irmão Epimeteu. Lá antigamente, durante a titanomaquia, existia um titã que chamava Prometeu, que ele não ficou contra Zeus, e ele tinha um irmão, Epimeteu. Quando a guerra acabou e tudo foi dividido certinho, o mundo ele já estava todo formado, mas estava faltando uma coisinha especial, que eram os homens. Os deuses então encarregaram o titã Prometeu e Epimeteu da criação dos homens, e os irmãos dividiram seus trabalhos, onde Epimeteu fora responsável pela criação do homem em si, tipo a estatura e as propriedades lá dentro, enquanto Prometeu era a pessoa responsável por fiscalizar o trabalho do irmão. Então o irmão responsável pela criação dos homens, Epimeteu, ele era muito bondoso, e ele começou a dotar os homens de todas as habilidades que já existiam. E não era muito isso que os deuses queriam. Então ainda faltava um elemento X, vamos dizer assim. Agora aqui existem duas versões. A primeira versão diz que é nesse momento que Prometeu decide subir ao Olimpo e roubar o fogo dos deuses e entregar aos homens, que sendo assim passam a ter um domínio que nenhuma outra criatura tem, que é o fogo. Na outra versão, Atena leva ele ao Olimpo e entrega a ele o fogo dos deuses, que então dá aos homens e etc. No fim das contas, os homens levaram o fogo. E isso foi o diferencial. É aqui então que entra Pandora. Nessa parte eu também conheço duas versões. A primeira diz que Zeus ficou furioso quando Prometeu roubou o fogo, e também ficou furioso com o homem por ter aceitado o fogo. Então, como punição para os homens, Zeus pede a Hefesto que crie uma mulher. Essa mulher é chamada de Pandora. Eu sou Pandora, a elfa, e eu estou seduzindo você. Pandora foi criada, e cada deus do Olimpo contribuiu para que ela ficasse perfeita. Afrodite dotou ela de beleza, Apolo ensinou ela a música, Atena ensinou ela a tear, enfim. O negócio é que no final, Zeus pediu para que Hermes, que era protetor dos ladrões e muito traiçoeiro, digamos assim, dotasse ela da mentira. E assim aconteceu. Hermes colocou nela a mentira, a sedução, esse tipo de coisa. E quando ela estava pronta, ela foi enviada junto a um jarro para os irmãos. Agora, em relação à parte caixa de Pandora, por que eu não falei caixa e falei jarro? Porque de fato no começo era um jarro. Mas acontece que em 1508, um holandês usou, por causa de uma tradução errada do grego, o termo errado da palavra piltos, que em grego significa jarro. Então ele trocou essa tradução por caixa e desde então essa expressão é usada, caixa de Pandora. Porque esse jarro ele estava lacrado e ele ficava ali no canto. Quem se aproximou mais de Pandora foi o irmão de Prometeu, Epimeteu, que se apaixonou por Pandora, inclusive. Então, imagina só, você é uma pessoa e aí tem tipo um jarro muito chamativo ali no canto com uma tampa. Você não vai querer ir lá e abrir. Então essa semelhança é a mesma coisa da maçã. Existe uma árvore que tem a maçã e que você não pode comer daquela maçã porque não pode, entendeu? A pessoa não vai a fundo. É óbvio que você vai ficar com curiosidade pra comer aquela maçã, ou dia desse já. Mas a diferença entre a mitologia grega e o cristianismo nessa parte é que ninguém decreta que Pandora não pode abrir o jarro. Ela simplesmente fica curiosa porque tem um jarro ali no canto. E assim aconteceu. Pandora foi lá e abriu o jarro. E quando ela abriu esse jarro, de dentro dele saíram várias coisas. As doenças que põem fim à nossa vida, o sofrimento, o trabalho árduo, enfim, essas coisas. Tudo isso sai de dentro do jarro, menos a esperança, que nunca nos abandona. Mas aí existe um quê? Porque alguns escritores dizem que Pandora fechou o jarro antes que a esperança escapasse, e por isso muitas pessoas não a têm. Enquanto alguns escritores dizem que foi justamente por isso que nós temos esperança, porque ela nunca nos abandona. Então existe essa dúvida entre os escritores. Mas uma coisa que a gente não tem dúvida é que esses escritores antigos, eles eram machistas. Eles gostam muito de culpar a mulher, e a gente vê isso tanto aqui quanto a gente vê no cristianismo também, coitada da Eva, que foi por causa dela. E aqui também, né, que liberou as doenças e liberou... Enfim. Mas o que nós temos que lembrar quando a gente tá lendo mitologia é uma frase muito interessante que tem no livro Tudo que Precisamos Saber sobre Mitologia, mas Nunca Aprendemos. A mitologia grega é obcecada por relações hostis entre os sexos, em especial entre os casados. Precisamos lembrar que a literatura e a mitologia da antiguidade foram compostas por homens, para homens, em um ambiente governado por homens. Então isso explica um pouco o porquê desse machismo e o porquê dessa misoginia. Se era um ambiente que era todo governado por homens e etc., como que as coisas ruins que existiam no mundo podiam ter vindo através dos homens, se eram seres tão inteligentes? Então é por isso que existe isso dentro da mitologia e dos textos mais antigos.
Depois que o homem e a mulher são criados, o nosso mundo é dividido em 5 eras. A primeira era, chamada Era de Ouro, que foi a época dos titãs, onde Cronos era rei, etc. E que essa nova era que estava entrando agora dos humanos era chamada de Geração de Prata. Que foi uma geração assim que eles não ligavam muito pros deuses, não faziam muito culto, aí foram exterminados. Depois veio a terceira geração, que é denominada Geração de Bronze. E essa daqui era muito hostil, fascista, e batia em todo mundo. Que era quando os filhos queriam que os pais morressem pra ter herança, e matava pai, matava irmão. E eles acabam se destruíram eles mesmos ali e acabaram com eles mesmos. Agora a quarta geração foi denominada de Era dos Heróis, que foi quando Zeus colocou os heróis e os semideuses na Terra. Lembrando que o termo semideuses é a junção de um mortal e um deus. Mas a nossa geração mesmo, ela foi chamada de Idade do Ferro. E foi nessa geração também que Zeus decidiu dar um rolê por aí pra ver como é que estavam as coisas. E ele não gostou do que ele viu, porque ele descobriu que existia um rei que praticava sacrifício humano e esse tipo de coisa. E ele ficou muito furioso com isso e ele convocou uma reunião no Olimpo com todos os deuses. E ele chegou e falou, olha, eu vou afundar todo mundo, porque eu não gosto dessa gente. E sendo assim, ele convocou todas as nuvens dele, porque ele era, afinal de contas, o deus dos céus. E começou a chover pra caramba. Sim, isso também é uma semelhança com o dilúvio da Bíblia, do cristianismo. Começou a chover pra caramba, as pessoas começaram a morrer afogadas, só que pra ele não estava sendo suficiente. Então ele pegou e chamou o irmão dele, Poseidon, fez com que todos os oceanos varressem a terra inteira. E aí realmente aconteceu todo aquele dilúviozão e muita gente morrendo afogado. Gente que provavelmente nem era, nem fazia nada de errado. Com exceção de 2 seres maravilhosos. Esses 2 seres eram Deucalião, que vinha da geração de Epimeteu e Prometeu, e a esposa dele, Pia, que era filha de Pandora. Eles foram avisados por Prometeu que ia acontecer um dilúvio. Então Deucalião construiu uma barca, mas não, ele não colocou animais lá dentro nem nada, ele só foi lá e salvou ele e a esposa dele mesmo. Então eles sobrevivem a esse dilúvio e eles se encontram no monte mais alto do mundo, que era o Parnaso. Ali, ele e sua esposa encontram um templo. Ela era muito dedicada aos deuses e eles vão até esse templo e ela pergunta, e agora, o que é que vai acontecer? Eu preciso comer, não tem muita comida, tem só peixe, não gosto muito espinho. Então, ela recebe aí uma voz e fala pra ela, vocês devem atirar para trás dos ombros os ossos de sua mãe. Os 2 ficam ali, não sabe o que acontece, não sabe o que faz, não lembra onde enterrou mãe nem pai. Vai jogar os ossos da mãe fora como. Então eles vão pra um bosquezinho que tem ali nesse monte. E eles ficam lá pensando assim. Até que de repente, Deucalião tem essa ideia brilhante. Que é o quê? Que a mãe, que a avó estava se referindo, era na verdade a mãe terra, Gaia. E o que eram os ossos de Gaia? Eram as pedras. Então eles voltam pro templo e eles pegam pedras e eles jogam por detrás dos ombros. E quando essas pedras atingem o chão, começa a se transformar em humanos. E assim a humanidade volta a viver no mundo. Zeus tira suas nuvens e pede para que Poseidon abaixe os mares novamente. E o mundo volta a viver. E aí chega nesse negócio que é hoje. Agora, existe uma questão no meio disso tudo. Como eu disse lá no começo, Prometeu ele roubou o fogo dos deuses. Em uma das versões dizem que quando Prometeu roubou esse fogo dos deuses, Zeus ficou muito ofendido. E ele pegou o titã Prometeu, retalhou, prendeu ele em uma montanha e acorrentou ele lá. E todos os dias uma águia vai lá e come os rins de Prometeu. Mas quando chega no fim do dia, assim, os rins dele voltam. Então é um sofrimento eterno. Agora, existe uma versão que diz que Prometeu consegue escapar desse castigo quando ele chama Zeus e diz que Zeus não precisa se preocupar com uma profecia que estava deixando ele aí meio perdido. Então, em forma de gratidão, digamos assim, Zeus deixa Prometeu ir. Existe outra versão de como Prometeu chegou nesse sofrimento sem fim. O que acontece é que os humanos eles fazem um sacrifício para os deuses, mas como Prometeu ele era muito engraçadinho, ele pegou e escondeu a carne do sacrifício de Zeus
e deixou somente a gordura. Zeus descobriu isso aí e ele ficou furioso, então ele privou os homens do fogo, mas deu a carne a eles. Nesses dois casos, a mulher ainda é criada. A questão é que existe versões onde a mulher é criada por Hefesto, a pedido de Zeus, e outras versões onde ela simplesmente é criada por todos os deuses. Mas em todos os casos, ela ainda é mandada para os homens em forma de punição. Então é isso, deixo com vocês se vocês gostaram do vídeo, compartilha com quem gosta de mitologia e com quem também não gosta de mitologia, pra começar a gostar de mitologia. Se inscreva no canal para mais mitologia e é isso. Tchau!